Bom dia, ouvintes da nossa rádio Presença nesse programa Renascer, nesta manhã de quarta-feira. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor para agradecer a Ele em primeiro lugar. Que você recebam as bênçãos do Senhor nesse dia. Bom dia, Dilão. Bom dia, Charles. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja sempre convosco. Amém? Amém. Estamos aí nesta quarta-feira, dia 18 de abril. O ano passa muito rápido, né, irmãos? Já passamos da metade do mês de abril, nós já estamos chegando em maio. Mais alguns mesezinhos, nós já estamos chegando em dezembro. O ano passa muito rápido. Agora faz 21 graus na capital dos gaúchos. Não tem possibilidade de chuva, o vento a 3%. A possibilidade hoje é de sol e nuvens, né? Esse dia promete ser um pouquinho mais quente do que ontem, né? Mas nós estamos na alegria do Senhor. Estamos aqui após um culto ontem de louvor e adoração na nossa igreja Porta da Graça, na Cesário Lopes da Silva, número 75, no bairro Rubem Berta, Vila Santa Rosa. Ali, irmãos, né, ontem à noite, Deus foi tão tremendo naqueles louvores ali, a qual trouxe um grupo, que é filho do irmão Feravante, nosso presbítero da nossa igreja, e foi tão abençoado aquele culto. Eu acho que também o irmão Alessandro, quando ele usou aquela palavra também de louvores, que nós devemos adorar o Senhor, ele também foi usado pelo Senhor para transmitir aquela mensagem. Aquilo que o Senhor queria falar conosco ontem, Ele transmitiu através dos seus louvores, da sua palavra. E nós estamos alegres, irmãos, por estar aqui nesta quarta-feira, podendo estar aqui transmitindo alguma coisa do Senhor para os ouvintes que estão nos ouvindo. Transmitir a alegria de servir ao Senhor, transmitir a paz que nos traz em nossos corações, mesmo às vezes em meio às lutas, às dificuldades, nós temos uma certeza que o Senhor é conosco. E que nesta manhã o Senhor possa abençoar você, que você possa crer nesta mensagem, a qual estaremos mais daqui a pouco trazendo a mensagem do Senhor, falando algo do Senhor, falando sobre as bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida. Também queríamos dar um anúncio que nossos cultos ali na nossa Igreja Porta da Graça é terças-feiras às 20 horas, quintas-feira às 20 horas e domingo às 19h30. O culto de quarta-feira é o culto do ciclo de oração, às 15 horas começando. Ali, se você puder ir hoje, vai, acompanha o ciclo de oração também. Eu quando eu posso, eu sempre estou no ciclo de oração, tento não faltar ao ciclo de oração, porque o ciclo de oração é uma porta muito abençoada pelo Senhor, porque nós vamos ali, irmãos, para orar pela igreja, orar pelos nossos irmãos, e Deus, Ele tem abençoado aquele ciclo de oração. Eu não sei como é que era antes, porque como faz pouco tempo que eu estou congregando na Porta da Graça, mas eu creio que Deus, Ele está fazendo um grande trabalho naquele ciclo de oração ali com a irmã Vilma e o pastor Valmor. E eu creio que Deus está levantando vasos ali também para estar ali no ciclo de oração, tendo a oportunidade. Muitas vezes a gente não tem oportunidade no culto, né, irmãos, de dar um testemunho, ou de louvar o Senhor, ou de falar algo do Senhor. E muitas vezes do culto a gente tem vergonha também, porque, não sei, porque daí subir no púlpito, ali o ciclo de oração, o púlpito já é mais ali embaixo, parece que é mais caseiro, como a gente diz assim, e aí a gente fica um pouco inibido, em vez do culto. O culto a gente fica muito inibido com a gente olha aquele povo, aqueles irmãos, né, em maior quantidade, muitas vezes a gente se assusta. Então vá no ciclo de oração. Tem a oportunidade de estar no ciclo de oração, assim como na consagração também, é uma oportunidade que Deus tem te dado de você chegar lá e poder adorar ao Senhor, poder, quem sabe, dar o teu testemunho. Você não consegue dar o testemunho no culto
pela vergonha, ou pelo medo, ou pela dificuldade. Todos nós somos seres humanos, nós entendemos essa dificuldade. Mas vai lá, acompanha o ciclo de oração, acompanha a consagração, se você puder, em nome de Jesus. Aleluia! Estamos muito felizes, né, irmão? Aquele culto de ontem falou muito aos nossos corações, né? E os cultos na Porta da Graça, ele tem falado muito aos nossos corações, né? Nós temos sentido que Deus, ele está em nosso meio. E nós temos ouvido, visto, escutado, percebido o agir dele na nossa igreja. E muitas vezes, irmãos, a gente não compreende, a gente não entende o agir de Deus. Ontem Deus, ele estava tremendamente sendo adorado, porque a palavra do Senhor nos diz que no meio dos louvores o Senhor habita. E nós possamos ver que o povo de Israel cantava louvores a Deus. O rei Davi adorava o Senhor com as harpas. E o espírito a qual se possuía de Saul, quando ele tocava as harpas, esse espírito saía. Então que nós possamos ter esse momento de adoração em nossos lábios, em nossas vidas. Você que está me escutando, quem sabe, nesta manhã, e está passando por um momento difícil na sua vida, quem sabe um momento de dor, de enfermidade, de tristeza, de momentos de problemas financeiros, conjugais, problemas familiares com os filhos, com os pais, com parentes, com vizinhos. Você nesta manhã, coloque um louvor no seu lar. Coloque um louvor no seu lar e convida o Senhor Jesus para entrar no seu lar. Coloque um louvor de adoração e convide Ele para Ele adentrar no seu lar e você receber Ele com alegria. Você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida através do louvor. Porque o louvor, irmãos, quando Josué estava para receber a bênção de Jericó, a qual ele deu ali durante 6 dias, ele deu 6 voltas. E no 7º dia ele deu 7 voltas. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele desse a 7ª volta, ele tocava trombetas, que as muralhas iam cair. Então que nesta manhã a gente possa tocar essas trombetas, adorando ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar. A palavra nos diz: buscai o reino do céu em primeiro lugar, e as suas justiças, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que nós nesta manhã, nesta quarta-feira, nesse dia 18 de abril de 2018, nós possamos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Nós possamos colocar o Senhor em adoração. Não olhe para a sua luta nesta manhã. Não olhe para o seu problema nesta manhã. Mas coloque a Deus em primeiro lugar. Adore a Ele em qualquer circunstância. Adore a Ele. Nesta manhã, você recebe o louvor do Senhor, recebe a bênção do Senhor, recebe a graça do Senhor nesta manhã. Estamos felizes, irmão, por estar aqui, porque é um momento a qual muitos irmãos, quem sabe, queriam estar. Queriam repartir algo de suas vidas, mas por algum problema, alguma dificuldade, não conseguem, irmão. Então nós que estamos aqui fazendo este programa, estamos aqui felizes, porque o Senhor tem nos abrido esta porta, tem nos dado esta oportunidade de estar aqui, falar algo dele, por mais que seja 1 hora, mas nós temos essa 1 hora aqui para transmitir algo que o Senhor tem feito em nossos lares, em nossas vidas, em nossa parentela, e mudado o nosso ser. Então nós estamos aqui alegres no Senhor. E você que está aí, que precisa transmitir algo do Senhor e não consegue, mande um recadinho para nós, manda o seu testemunho, manda algo para a rádio, para nós testificar aqui o poder de Deus na sua vida. Amém? Programa Renascer, nesta manhã de quarta-feira. Recebemos uma notícia agora, irmãos,
do nosso irmão Rogério, marido da Cláudia. Por isso que ela não está aqui nesta manhã, que ele sofreu um acidente ontem de noite. E aí eu peço para os irmãos que coloquem o irmão Rogério em oração, a irmã Cláudia, porque ela está passando por uma luta também, né, irmão? Seus funcionários já haviam sofrido um acidente, 3 funcionários, agora o seu marido. Então que a gente coloca a nossa irmã em oração, o irmão Rogério, seu marido, seu esposo, que sofreu esse acidente, para que o Senhor possa cobrir eles de toda proteção, de livrar ele de todo o laço do passarinheiro, de todo o mal que tem sido lançado contra as suas vidas. Amém, queridos? Estamos aqui, né, irmãos, reunidos mais nesta manhã. Vamos falar algo do Senhor para os nossos ouvintes, para o seu coração. Nesta manhã peguei meio que de surpresa, porque esperava que a Cláudia estaria aqui, mas através desse problema ela não pôde, né? E normalmente ela traz algo e a gente divide aqui, né? Mas como nesta manhã estou sozinho, então terei que ser eu para transmitir a mensagem do Senhor nesta manhã. Mas seja feita a vontade do Senhor nesta manhã. Nesta manhã, quando eu estava vindo aqui, dirigindo o meu veículo e vindo para a rádio, estava eu meditando, pensando sobre as lutas que nós estamos passando. E Deus, ele tem colocado uma mensagem no meu coração, que eu estou preparando essa mensagem para uma oportunidade que ele me der. E essa mensagem, ela fala por que o crente sofre. Por que nós sofremos. Por que nós temos dificuldades. Confesso aos irmãos que eu também estou passando por um momento de muita dificuldade. Estou passando por uma luta financeira há mais de um ano. Faz 5 meses que eu voltei para os caminhos do Senhor, então eu estava passando essa luta antes de voltar para os caminhos do Senhor. Eu estava ali na sinaleira agora, aqui na CIS Brasil, na cidade de Porto Alegre, para atravessar, para vir aqui para o estúdio. E na sinaleira eu comecei a pensar assim, meu Deus, parece que todo mês eu pago uma conta, mas fica outra. Eu pago uma conta, mas fica outra. E essa conta que fica, ela gera juros. Então eu estou pagando juros sobre juros. E eu peguei uma indenização de uma firma que eu trabalhava, mas essa indenização foi em menos de 3 meses e acabou. E ainda eu estou em dívida. E estou passando uma luta com o meu veículo, que eu não consigo a liberação dele lá. E quando eu conseguir a liberação, eu vou ter que ter um gasto também. Então, irmãos, muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. E agora a gente recebeu a notícia da nossa irmã Cláudia, da nossa querida irmã que faz parte deste programa, que também está passando por essa luta. Porque já havia 3 funcionários dela havido se acidentados. 3 funcionários dela que já estavam em casa recebendo. E aí ela está sem esses funcionários sem trabalhar. Estão recebendo do governo, do INSS, quem sabe o auxílio doença, mas igual ela precisa do funcionário para fazer a entrega. E agora acontece que o seu marido, o seu esposo, o seu sócio que trabalha junto com ela, que está com ela, sofreu esse acidente também. Então, irmãos, aí eu lhe pergunto, por que a gente sofre? Por que a gente tem sofrido tanto nesta última hora? Por que a gente tem passado por tanta dificuldade? Quem sabe a tua dificuldade não é financeira. Quem sabe a tua dificuldade é uma doença. Quem sabe a tua dificuldade é o teu marido, é a tua esposa, é teus filhos que estão na droga, no álcool, na prostituição, no engano.
mas você tenha certeza que Deus, Ele é contigo. Ele está contigo. E nesta manhã, irmãos, eu quero ler uma passagem que está no livro de Romanos. Livro de Romanos, no capítulo 8 e versículo 35, que fala, aqui diz o texto principal, as provações e a certeza do amor de Deus. Diz assim, Romanos 8, capítulo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia que te separará do amor de Deus? Ou a perseguição, alguém que te persegue, que tem te perseguido, que tem feito injúrias, que tem falado falso testemunho contra ti? Será que isso seria capaz de te separar do amor de Deus? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por amor daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos, nesta manhã, para Deus nos dar sabedoria e entendimento sobre esta mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, louvado seja o teu nome nesta manhã, Senhor. Estamos aqui agora para transmitir a tua mensagem, algo que venha do Senhor, meu Pai. Que não venha ser eu, o Charles, agora a falar, Senhor. Mas o Senhor venha me agraciar com a tua sabedoria divina, Senhor. E colocar palavras sábias em minha boca para transmitir esta mensagem. Transmitir, Senhor, algo de ti, meu Pai. Algo do Senhor Jesus nesta manhã. Usa-me, Senhor, usa minha boca, Senhor, para transmitir aos vasos que estão me ouvindo, que irão me ver depois, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor possa tocar em seus lares e que eles possam receber esta palavra em seu coração. Age nesta manhã, Senhor. Age, Espírito Santo, em seus lares. Quebra as correntes, as barreiras que estão lá, Senhor. E entra agora e faça morada, Senhor, no seu coração e em seu lar. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, amados irmãos, assim como eu já estava dando uma introdução aqui, por que nós sofremos? E essa mensagem que Deus tem me dado, por que nós sofremos, eu não vou pregar, eu vou pregar um pouco sobre ela, mas não vou dar todos os detalhes, porque essa mensagem, Deus ele está preparando ela no meu coração. E eu me lembro que Deus ele me colocou duas situações, por que nós sofremos. A primeira, para nós sermos salvos. Por que para nós sermos salvos? Porque, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Assim como o Senhor ele teve aflições. Quem não se lembra que Jesus foi tentado no deserto após 40 dias? Tu imagina tu
passar um dia inteiro, um dia, sem se alimentar, sem beber água. E aí o diabo vem e diz, mas não és tu o Filho de Deus? Então transforma essas pedras em pão. E Jesus, ele foi pela palavra dizendo, mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Imagines tu, sendo, quem sabe, presidente de um país, um governador, um homem respeitado, dono de uma empresa, e aí tu estás lá te humilhando, e aí vem um ser sobrenatural e te oferece, te leva em cima do muro e te mostra a cidade de Porto Alegre, a cidade do Rio Grande do Sul, e te diz, me adore, se dobre em mim, e te darei tudo isso aqui. E aí Jesus responde, quando o diabo leva ele a Jerusalém e mostra aquela cidade, diz, mas está escrito que adorará somente a um Deus. E aí muitas vezes a gente pergunta que o diabo ele não tem nada, que ele é um mentiroso, ele é um enganador, ele é um falso. Mas irmãos, a palavra nos diz que o mundo já é do maligno. Se o mundo já é do maligno, então o diabo ele tem muitas coisas para te oferecer. Ele tem sim. Ele tem boate para te oferecer. Ele tem riqueza para te oferecer. Ele tem poder para te oferecer. Ele tem emprego para te oferecer. Até cura o diabo tem para te oferecer. Muitas vezes as pessoas procuram num centro de macumba, de umbanda, uma cura, uma libertação de alguma coisa. Mas o diabo ele enreda a pessoa, escurece sua vista, e as pessoas acham que aquilo é o certo. E muitas vezes ele tira aquela doença, mas ele bota aquela doença em outra pessoa, em outro familiar, ou aqui um tempo aquela outra doença volta. Mas o nosso Senhor Jesus não. Ele faz a obra por completo. Mas para Jesus fazer a obra por completo, nós temos que passar por algumas fases. Eu costumo dizer que nós na igreja, nós estamos num colégio. Para nós herdar a vida eterna, nós estamos num colégio, a qual nós teremos que passar o primário, a primeira, segunda, terceira série, fazer o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino fundamental. E quando nós estiver lá no ponto da faculdade, do ensino superior, aí nós já estamos no ponto a qual o Senhor vai nos resgatar, ou nós iremos morrer nesta terra e depois seremos ressuscitados. Mas, irmãos, nós vamos passando por essa fase de tribulações, de dificuldades. Por isso, muitas vezes a gente sofre. Porque Deus ele faz o sofrimento, ele não é masoquista, ele não tem prazer no teu sofrimento. Mas ele te dá esse sofrimento, irmãos, para você dar valor às coisas. Quem nunca ouviu que muitas vezes a gente fala, mas esse aí é um filhinho de papai, porque ele tem tudo na mão e não dá valor. Assim é Deus conosco. A palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas do Senhor, muitas vezes a gente não entende. Eu muitas vezes questiono o Senhor, meu Deus, mas por que eu estou passando tantos problemas, tanta dificuldade financeira, meu Deus? Antes eu trabalhava, eu ganhava super bem, Senhor. Eu sempre ganhei bem, meu Deus. O Senhor sempre, mesmo afastado, eu sempre tive um salário bom. Eu agora que trabalho por conta, eu consegui fazer tantas coisas, mas parece que nos últimos tempos as coisas têm se amarrado, têm sido difíceis. Aí eu voltei para os teus caminhos, Senhor, mas parece que cada vez piora. Esse dia eu mandei uma mensagem para o pastor, eu falei, pastor, me ajude em oração, eu não costumo pedir oração, irmãos. Primeiro, porque eu sou filho do rei. Se eu sou filho do rei,
Eu tenho autoridade a chegar ao rei e pedir o que eu quero. O rei, ele tem poder, ele é o rei. Mas aí eu vi, irmãos, que há uma palavra que nos diz que nós devemos confessar os nossos problemas, nossas dificuldades aos santos da Assembleia. Então, muitas vezes a gente está passando por uma luta que sozinho a gente não consegue, irmão. E aí eu mandei uma mensagem para o pastor Sérgio e falei, pastor, me ajude em oração. Porque eu recebo uma notícia boa e 10 ruim. É uma notícia boa e 10 ruim que me aflige. Mas eu falei pro pastor, daí o pastor até meio que se preocupou comigo, mas eu falei para ele, pastor, eu tô só lhe pedindo pro Senhor me ajudar em oração, porque esse Jesus eu não vou negar. Eu não vou negar esse Jesus. Esse ser especial que entregou sua vida, que aqui nos diz do que nos separará do amor de Deus. Quando ele diz, quem separará-nos do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia? Ele está dizendo que Jesus, Deus, nós estamos na angústia, nós estamos na tribulação. Nós podemos separar-nos, o nosso amor de Cristo, mas o amor de Cristo não separa de nós. Ainda que nós vamos na profundezas do mar, na profundeza, ainda mais que nós tivemos perigo, na nudez, que nós estivemos nus perante a presença do Senhor, estivemos com muitas dificuldades, mas o amor dele não vai separar de nós. O nosso amor dele pode separar, mas o amor dele conosco não nos separará. Então ele nos ama, irmão. Mas nós temos que passar por estes problemas. Nós temos que passar por essas dificuldades. Para nós, lá na frente, receber o nosso galardão. Quem não se lembra de José? Que aos 17 anos teve 2 sonhos. E se passaram cerca de 16 anos até ele receber a sua bênção. Ele era filho de Jacó. Jacó era filho de Deus da promessa. Mas às vezes a gente olha a história de José e não pensa também em Jacó. Por que vocês não pensam em Jacó? Pensa você, sendo pai. Aí você ama o seu filho. Eu acho que Jacó, até de certa forma, ele cometeu um erro. Porque nós não devemos amar mais um filho do que o outro. Mas ele amava mais José do que os outros. Porque era filho da sua velhice. Porque era filho de Raquel, sua esposa amada. E eu vejo que Jacó, quando ele recebe a notícia que o seu filho morreu, que vem a túnica qual que ele tinha preparado de mangas, que somente os príncipes tinham aquelas túnicas, e seus filhos trazem para ele a túnica e falam para ele, eu penso a angústia que Jacó passou daquele dia em diante. E quem sabe Jacó, no seu íntimo, havia uma esperança, porque ele servia um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus fiel, e quem sabe Jacó passou aqueles anos inteiros orando, meu Deus, porque o corpo não foi achado. Aí quem sabe ele passou aqueles anos inteiros orando, pedindo para Deus que um dia ele pudesse encontrar o seu filho. E nós vimos a história de José, que ele, aos 17 anos, foi jogado numa cisterna. Pensaram em matar ele. Mas aí viram que passava uma caravana de escravos. Venderam ele e essa caravana vendeu para o Egito. Aí ele foi a Potifar. Potifar viu que tudo que ele fazia ele era abençoado. E aí Potifar falou, pode tocar em tudo, né? Tudo aqui que está aqui tu pode possuir, menos a minha esposa. Aí a esposa de Potifar acha José belo e tenta ter uma intimidade com ele, tenta ter uma relação com ele, mas José era servo do Senhor. Ele passou pelaquela prova. Ele passou pelo aquele perigo. Porque ela era a esposa de Faraó, de um dos reis da guarda, Potifar. E ele podia bem pecar contra o Senhor, mas ele não quis pecar contra o Senhor. E ele podia bem pecar contra os
seu senhor também, que tinha dado poder sobre ele. E essa esposa de Potifar, ela arruma uma situação a qual ficaria só os dois dentro do seu palácio, ali naquele momento, de seu lar, de sua casa. E muitas vezes nós estamos nessa situação, irmão, que o diabo, ele arma uma situação, muitas vezes, para nós negarmos ao Senhor. Muitas vezes ele arma aquela situação que está só tu com alguém, ou tu no teu íntimo, para você negar ao Senhor. Aí você pensa, mas eu estou aqui tão longe da minha casa, assim como José estava tão longe, longe dos seus familiares, longe dos seus irmãos que venderam ele, que os seus próprios irmãos venderam ele, longe de seu pai que ele amava Jacó, longe de sua mãe que ali até que ele não sabia, mas sua mãe depois faleceu. E eu vejo José nessa dificuldade, nessa tristeza, quem sabe. Mas acontece aquela situação e José não nega. E a bandeja era bonita, irmãos. A bandeja era formosa. A palavra nos diz que a mulher de Faraó não era uma mulher feia. E muitas vezes é isso, a bandeja de Satanás, ela é nas situações mais difíceis das nossas vidas. Mas o Senhor nos diz que Ele nos amou, que nós teremos bom ânimo. Assim como Jesus, ele foi tentado naquele momento de 40 dias, que ele estava com fome, que ele estava com sede. Assim Jesus, quando foi tentado na cruz do Calvário, quando ele estava lá naquela cruz, e ele estava com sede, e queriam embriagar o nosso Senhor, queriam dar uma bebida que era feita de vinagre, que aquela bebida servia para te tomar e sentir menos dor, mas tu estaria embriagado com aquilo. E Jesus não quis tomar. Assim como Jesus, naquela cruz, as pessoas passavam e diziam: tu diz que salvaria o mundo, mas não é capaz de salvar a ti mesmo. Eu fico imaginando Jesus lutando contra si naquele momento, sabendo que ele tem todo o poder e autoridade. Eu fico imaginando Jesus quando Pedro tira sua espada e fere ao soldado Malcolm e corta a sua orelha. E Jesus diz: não faça isso, Pedro. Tu acha que eu não tenho poder para mandar aqui 6 legiões de anjos e vir me proteger? Eu fico imaginando Jesus na prova, quando ele está ao caminho do Calvário, com aquela cruz carregada, as pessoas cuspindo nele, as pessoas falando contra ele: mas não és tu, filho de Deus, salva-te a ti. Eu fico imaginando Jesus, as pessoas dizendo: mas não foi o Senhor que disse que o templo, edificaria o templo em 3 dias, mas o templo levou anos para ser construído. E Jesus, na sua luta, dentro de si não podia fazer nada, ele somente tinha que obedecer. Assim como Josué obedeceu, passou aquele momento, a esposa de Potifar tentou, agarrou ele saiu correndo, ficou só com a sua túnica, a túnica de novo. Tu já percebeu que José, ele ficou nu de novo? Seus irmãos tinham tirado a sua túnica e levado a seu pai, sujo de sangue, e dito que ele tinha morrido. Ele foi vendido nu. A esposa de Potifar tentou contra José. Ele fugiu nu. Mas ele não negou o Senhor. E a palavra nos diz que depois ele foi para o cárcere. Se passou 2 anos no cárcere. O capitão do cárcere viu que ele era um homem abençoado. Colocou ele para cuidar dos presidiários. Aí o copeiro e o padeiro do faraó tiveram uma desavença e foram para o cárcere. Tiveram um sonho, Josué interpretou o sonho. Eles foram até faraó. Aquilo aconteceu, Josué disse: quando chegar a faraó, lembra-te de mim,
fala de mim de bem a Faraó. E o copeiro esqueceu de falar a Faraó. E passaram mais de 2 anos. E aí Faraó tem um sonho. E aí ele não consegue ninguém para interpretar esse sonho. Aí o copeiro fala que há um homem lá no cárcere. Aleluia. Depois de ter se passado 16 anos de Josué sem ter visto sua família, de José ter tido aquele sonho aos 17 anos, de José ser jogado na cisterna, de José ser vendido nu como escravo, de José ir para a casa de Potifar e a mulher de Potifar ter tentado contra ele. 4 anos se passaram no cárcere, mas Josué continuou firme naquela provação. E Deus honrou Josué, colocou e ele interpretou aquele sonho de Faraó, colocou ele sobre o governo do Egito. Ele foi o segundo na hierarquia daquele país. Somente Faraó tinha mais poder que José. E a palavra de Deus nos diz que, passado algum tempo, cerca de 3 anos depois, os seus familiares, os seus irmãos, que a terra estava passando eles foram até o Egito. E lá no Egito aconteceu uma situação e depois eles tiveram que retornar novamente. E aí, depois de passados cerca de quase 20 anos, aproximadamente 20 anos, José reencontra seu pai. Eu fico imaginando a alegria de Jacó a seu reencontro. No momento ele não percebeu, mas depois ele viu. No momento seus irmãos falaram que José estava vivo, ele não acreditou. Mas quando ele chegou e viu, ele disse que agora ele já podia morrer. Agora ele já podia ir à sepultura, porque ele já tinha realizado o sonho do seu coração. Ele já tinha visto o seu filho novamente. 20 anos se passaram dessa luta. Jesus Cristo, quando ele foi entregue ao Calvário, ele passou por esta prova de ser humilhado, de ser xingado, de ser caluniado, de passar por estas provas a qual nós passamos por tribulações, pela angústia. Quando ele estava no monte, ele estava orando, ele se angustiou. 3 vezes ele vai e os seus discípulos estão dormindo. E no Evangelho de João diz que ele suou gotas de sangue de tanta angústia que ele estava. Jesus, ele foi perseguido. Jesus no deserto ele teve fome. Jesus em certo momento ele se sentiu nu, porque ele estava enredado dos seus discípulos, mas no momento da cruz ninguém estava com ele. Se sentiu sozinho. O seu próprio amigo, que dizia que a amava, negou ele 3 vezes. Jesus sentiu o perigo de que ele teria que se entregar. Jesus sentiu o gosto da espada, dos cravos atravessando as suas mãos, a lança que furou ele. Mas Jesus, no livro de João, no capítulo 1, quando diz do verbo, ali diz que por Jesus nós fomos dado o direito de sermos chamados filho de Deus. Ele recebeu a sua coroa, Jesus. Ele era Deus, ele se fez verbo, ele veio até nós, nos mostrou, que nem ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, assim como eu venci o mundo, vós vencereis. Ele é o nosso espelho, ele tem nos mostrado que nós devemos de passar essas tribulações, mas um dia nós vamos receber a nossa coroa da vida, que está lá no céu, o nosso galardão. A palavra de Deus nos diz: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça, aonde a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros no céu, aonde não entra a traça, aonde não entra aonde não entra ferrugem. Que nós possamos ajuntar este tesouro no céu. Nós temos que passar por estas provas.
para nós dar o testemunho. A segunda parte, a primeira é para salvar a nossa alma, a segunda é para nós salvar os nossos, para nós dar o testemunho. José, ele foi tentado, ele foi provado, mas ali diz que através dele os seus irmãos acreditaram no Deus. Quando Jacó morre, ele pensa, mas agora José vai nos matar. Mas José, o que ele diz? Não, irmãos, não. Foi Deus que permitiu essas situações. Foi Deus que permitiu que eu estivesse aqui, para hoje Ele me honrar. E para vocês verem que Deus, Ele é poderoso em minha vida. Que Deus, Ele transforma. Por isso que você sofre, irmão. Para Deus mostrar para os outros que Ele é Deus na tua vida. E vai chegar o momento que Ele vai te colocar lá em cima. E você não vai se exaltar. Porque você sofreu. Porque você passou por dificuldade. E aí hoje Deus está te colocando num patamar acima. Mas não para te gloriar. Mas para que as pessoas vissem. Mas aquele irmão não era aquele irmão que estava sofrendo. Não é aquele irmão que passava fome, não é aquele irmão que tinha dificuldade, não é aquele irmão que a sua esposa não seguia ele na igreja, não é aquela irmã que o seu esposo era drogado, que era viciado, hoje ele está diferente. Claro, irmão, você sofre para isso, porque há um peso, há algo em torno de ti que Deus quer te mostrar que as almas precisam enxergar. Mas as almas só vão enxergar quando tu passar por essas dificuldades. Quando tu está nas alegrias, como Jó, ele esteve na alegria, ele vivia bem. Mas quando ele esteve na dificuldade, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e ele há de vir. Que você nesta manhã tenha essa certeza que o seu Redentor vive. E ele há de vir. Ele há de te dar a vitória. Ele há de te dar as bênçãos em sua vida. Que você nesta manhã tenha essa certeza que esse sofrimento que tu estás passando é para a honra e glória do Senhor. Porque Ele quer te botar no patamar, na faculdade do Senhor. Para quando você receber a sua coroa. Jesus, Ele recebeu a coroa. Jesus, Ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. E é isso que Deus quer fazer conosco, queridos amados irmãos. Ele naquele dia, Ele vai nos dar veste nova. Naquele dia, a dor do teu coração não entrará no céu. As dificuldades não entrarão mais no céu. Os teus problemas com aluguel, com conta de água, com conta de luz, com alimentação, com teus filhos não terão mais. Que nesta manhã você venha ter esta certeza. E essa alegria, que o Senhor é contigo, seriam estas palavras que eu queria deixar para os irmãos nesta manhã. Amém? Estaremos orando, irmãos, agora, nesta manhã, neste momento, por alguns pedidos de oração. Lembrando, irmãos, que nós colocamos o nosso irmão Rogério em oração, a nossa irmã Cláudia. Tem o pastor Sérgio que me manda também por uma irmã, a Lídia, que está, deixa eu ver aqui, no posto IAPI com a minha sogra Lídia para consultar com o vascular. Orar por essa irmã Lídia, pela irmã Cláudia, pelo irmão Rogério, pelo Davi, que está na UTI pediátrica, pela Adriana, a nossa irmã, que está no hospital da PUC, com câncer. Pedido da nossa irmã Deise. Vamos orar pela Deise também. Olhar pelo nosso irmão Valdemir, pelo Paulo Volmir Miranda, que vai fazer uma cirurgia hoje. Orar pela família da Berenice, pelo filho Leonardo. Há muitos pedidos de oração, irmãos. Pai Sérgio, vamos ver aqui. Se tem mais pedido de oração aqui, irmãos. Vamos orar por mim também, irmãos, para que Deus me dê força,
que me dê virtude, me dê autoridade. Vamos orar pela avó do pastor Sérgio. Os irmãos lá de Minas Gerais mandam aqui também uma mensagem. Vamos orar pelos nossos irmãos, pela nossa igreja. Orar pela nossa igreja de Cachoeirinha. Para que Deus continue ali abençoando, que nós possamos inaugurar aquela igreja, a qual Deus tem uma grande obra ali naquele bairro. Vamos orar por todos esses pedidos de oração, irmão. E você que está aí no seu lar, em sua casa, no seu trabalho, dirigindo. Você, quem sabe, não pode fechar os seus olhos neste momento, mas erga o seu pensamento ao Senhor. Peça a Ele o seu pedido de oração, que Ele vai te atender nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Santo Deus, bendito eterno Deus e bendito eterno Pai. Nesta manhã, Senhor, há tantos pedidos de oração, Senhor. Tantos irmãos que estão nos hospitais, na UTI, que vão fazer cirurgia, Senhor. Ah, meu Pai, nós te pedimos oração pela família da Berenice, pela avó do pastor, pela irmã Cláudia, por todos esses irmãos a qual a gente leu aqui, Senhor, pelos nossos irmãos lá de Minas Gerais, por esse jovem que está ali na UTI, Pai, aquela criança, Senhor. O Senhor sabe a necessidade do teu povo, Pai. O Senhor sabe a dificuldade que o teu povo está passando, Senhor. O Senhor sabe, meu Pai, toda a dor, toda a angústia, mas foi lida a tua palavra nesta manhã, que nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Que nós possamos entender que estes momentos difíceis que nós estamos passando é por nosso crescimento espiritual, porque através da dificuldade nós vamos ver e crer que o Senhor é Deus, que através da dificuldade nós vamos entender, aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos ensina a Te adorar nos momentos difíceis, Senhor. Oh, meu Deus, te peço oração pela minha vida, pelo meu lar, pela minha família, Senhor, a qual muitos momentos estamos sendo confrontados contra Satanás, nos mostrando, nos dizendo, mas Tu não tens um Deus. Ah, muitas vezes Satanás tem colocado obstáculo em nossa frente para nós murmurarmos contra Ti. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu és um Deus todo-poderoso. Nós sabemos que Tu és um Deus do impossível. Nós sabemos que Tu és um Deus do ouro e da prata, um Deus que cura, um Deus que levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Então, nesta manhã, nos conforta os nossos corações, aqueles que estão tristes nesta manhã, aqueles que estão em depressão nesta manhã, o Senhor possa agora estar entrando em seus lares, Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Que nesta manhã o Senhor possa estar entrando em seus lares. Oh, Jesus, está confortando o seu coração. Ah, Senhor, acrescenta em seu coração a alegria e a paz de Te servir. Que mesmo em dores e mesmo em dificuldades, nós possamos Te adorar, Senhor, e ver que somente Tu és Deus e somente Tu és o Senhor que tem todo o poder sobre os céus e a terra. Oh, Deus, acrescenta mais alegria em nossa vida. Acrescenta um dia de paz, uma semana de paz, Senhor. E que nós possamos receber esta palavra nesta manhã em nossos corações. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais. É isso que nós Te pedimos. E Te agradecemos desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmão Dylan. Amém, Charles. E que você em casa possa ter recebido do Espírito Santo o acalento do Senhor nosso Deus,
para enfrentar o dia a dia que nós temos, mas sempre sabendo que firmes na rocha da palavra do Senhor, na fé, e sabendo que somos salvos pela graça do nosso Senhor, estaremos sempre confortados com a sua palavra e a sua presença. Amém? Amém, irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja convosco nesta manhã, nesse dia de quarta-feira. Amanhã estará aqui, eu acho que o pastor Valmor. E sexta-feira, se a irmã Cláudia puder, e a irmã Alessandra estará aqui. A paz e graça, irmãos, que Deus acompanhe você nesse dia. Amém.